Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre o autoconhecimento. Boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a ansiedade. Eu falo que é um tema tão recorrente, mas que também precisamos olhar com carinho, né, para isso que acontece. Principalmente nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então vamos começando para a gente poder tratar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Qual que é o objetivo, né, desse encontro hoje para a gente falar da ansiedade? Eu sei que muito se tem falado, né, por conta desse momento, das questões de ansiedade, depressão. Mas é importante a gente não só falar um pouco do que essa ansiedade causa em nós, né? Porque a gente fala que são características, sintomas específicos, mas ao mesmo tempo cada um dentro da sua vivência reage de uma forma também. Então, no primeiro momento, o objetivo é a gente falar exatamente sobre a ansiedade, o que é, o que ela traz para a gente como consequência, algum ponto positivo, né? Algumas pessoas acham estranho a gente falar, mas a ansiedade ela tem um ponto positivo que a gente precisa pensar. E além disso tudo, que eu acho que e também eu quero trazer um pouquinho de alguns tipos, trazer alguns tipos de ansiedade, né? A gente tem o transtorno de ansiedade generalizado, que normalmente as pessoas se identificam mais, sentem mais, mas nós temos outros tipos e que tem, nesse momento desse 1 ano que nós estamos vivendo de pandemia, isso tem se intensificado. As crises de pânico, né? Os transtornos obsessivo-compulsivos, o estresse pós-traumático, o que tem surgido muito agora, pessoas que passaram pela internação, por uma intubação, entraram num processo mais grave da doença, têm apresentado esse estresse pós-traumático, ou seja, um desconforto depois de uma situação ruim. Então, eu pensei nesses objetivos para a gente falar hoje, né? Então, o que é a ansiedade, o que ela desencadeia em nós, as consequências disso, os tipos, alguns tipos, né, de ansiedade, os que são mais comuns, e principalmente, que eu acho que é o ponto-chave, algumas coisas que podemos fazer para lidar com a ansiedade, né? Algumas dicas, algumas técnicas, tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que é lógico, dependendo, né, gente, do nível de ansiedade, da intensidade que isso vai acontecendo. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, precisa de um acompanhamento, não só medicamentoso, mas também psicoterápico, mas isso aí a gente vai, né, falar, mas em muitos casos nós podemos utilizar de estratégias, de ferramentas, para lidar com ela de uma forma que eu posso dizer talvez menos prejudicial, que ela não nos traga tantos danos, né, à nossa vida, à nossa rotina, à nossa saúde mental mesmo, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é nós cuidarmos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, realmente cuidar do nosso bem-estar, não só físico, mas mental. Tudo bem? Como sempre, né? Eu gosto de falar, fiquem à vontade para as perguntas, para trocar as ideias aqui. É tão bom quando vocês compartilham, já vi aqui, né? Muita meditação, ou seja, a meditação é uma das técnicas que ajudam demais, né? Não só no processo de ansiedade, mas a depressão e outros transtornos que nós vamos passando.
Muito bem, né? Eu coloquei aí que a ansiedade com esse mal do século, porque ela, junto com a depressão, ela tem se apresentado como um grande adoecimento, né, na população não só brasileira, mas na população mundial. Antes da pandemia, já vínhamos apresentando, né, a população mundial muitas características de ansiedade, e por conta do momento que nós estamos vivenciando, isso tem se intensificado, tem aumentado e tem trazido muito prejuízo. O que é importante a gente pensar sobre a ansiedade, né? Por que eu falo a gente pensar? Porque a ansiedade, até um certo ponto, eu falo que ela é positiva. Eu falo não, ela é positiva. É a ansiedade que também nos move, né? É a ansiedade que nos protege. Eu falei na última live, não sei se foi na última ou na penúltima, sobre o estresse. E a ansiedade, ela nada mais é do que esse acúmulo de estresse, acúmulo de situações desconfortáveis, de preocupações, de coisas ruins que vão nos acontecendo e que a gente vai acumulando isso. Por que que um dos sintomas, um dos principais, né, sintomas da ansiedade é a falta de ar, né? A pessoa fala que está com a falta de ar, com a respiração ruim, o teste, eu vou falar de sintomas, taquicardia, sudorese, eu vou entrar em detalhes, mas por que eu quero falar especificamente dessa da respiração, né, que é uma característica que as pessoas apresentam muito, essa dificuldade para respirar, exatamente porque ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, nós vamos acumulando preocupações, nós vamos vivenciando situações desconfortáveis, vamos vendo notícias, ou por exemplo aí da pandemia, e isso tudo nós vamos acumulando essas tensões, né, essas preocupações, e vamos colocando o ar para dentro. É imperceptível, por quê? Porque a respiração é algo automático do nosso organismo, né? Eu já sempre falo isso quando a gente vai trabalhar a respiração. E diante de uma situação, a gente começa a colocar esse ar, né? Por exemplo, nossa, esqueci de deixar, né, de deixar o pagamento do pet shop. Nossa, esqueci que eu tenho aula daqui a pouco. Nossa, esqueci de preparar esse material. Nossa, recebi a notícia que alguém está internado. E nós vamos recebendo notícias, vamos lembrando de coisas, vamos acumulando tensões e vamos sempre, né? Não fiz isso, não fiz aquilo, preciso resolver aquilo, alguém adoeceu. E aí, quando a gente vai colocando esse ar vai só, né, puxando esse ar dessa preocupação, dessa tensão e não colocando o ar para fora, nós vamos ficando como se fosse cheios, já por isso que às vezes falta o ar. E a tendência das pessoas ansiosas é o quê? Puxar o ar. E aí não tem mais. Por quê? Porque a gente precisa expirar, colocar o ar para fora, né? Eu já falei isso aqui, uma das técnicas de respiração, a meditação, né, que trabalha com a respiração, a gente fala isso, é colocar o ar para fora, para que a gente faça a troca gasosa, inspira o oxigênio, põe para fora o gás carbônico. Essa troca é ela que vai nos dar esse bem-estar. Então, assim, comecei, né, já falando de alguma técnica, mas eu vou entrar isso em detalhe mais para frente. Mas por que eu quero dizer isso? Então, esses sintomas, que eles são muito somáticos, que a gente fala, eles estão muito no nosso corpo. Lógico que a gente vai ter outros sintomas e outras características que a ansiedade nos traz, mas muito é corporal. Então, o coração, né, que está batendo mais rápido, aí a gente fala da taquicardia, suor excessivo, tremor, a respiração curta, né, ou falta de ar mesmo. E aí a gente vê outras questões que vão acontecendo. A disfunção alimentar, né, dentro da ansiedade a gente tem as compulsões, e aqui é muito comum, muito frequente a compulsão alimentar.
As pessoas falam, nossa, eu tô comendo demais, eu tô comendo o tempo todo, eu como a noite inteira, é muito doce. Então a gente ouve muito as compulsões alimentares, a dificuldade para dormir, né? A gente fala insônia, seja para pegar no sono, ou dorme e acorda durante a noite e aí já não dorme mais. Então, esses sintomas, essas características, elas nos trazem muito mal-estar, muito desconforto. E a gente fala que as características da ansiedade é como se a gente entrasse num círculo, esse círculo vicioso, que uma coisa vai alimentando a outra. Ou seja, eu tive uma sensação ruim, por exemplo, meu coração disparou, né? E aí já desencadeou um medo, e esse medo já vem com uma resposta aí da ansiedade de proteção, e aí o organismo ele já reage com tremor, com suor, né? E aí vem os pensamentos automáticos, os pensamentos repetitivos, os pensamentos catastróficos. Então, pessoal, que eu falo, um conjunto, né, de situações, um conjunto de coisas que vão acontecer não só no nosso corpo, mas no nosso pensamento, né, que a gente fala no nosso cognitivo. E aí eu não consigo concentrar, né? Eu não consigo dar andamento às minhas atividades, porque o medo toma conta, esses pensamentos catastróficos tomam conta. E além desse desconforto, eu tenho alguns desconfortos, aí vem o desconforto intestinal, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, enfim. É um tanto de sintomas que a gente fala e que a gente precisa, né, olhar para eles de uma forma não de negação, mas entender que está acontecendo e o que eu posso fazer com isso, né? Então, voltando aí, a ansiedade é isso, né? Ela é essa preocupação com algo que nem aconteceu, né? Ou que muitas vezes nem vai acontecer. Como que eu sei? As pessoas perguntam muito, né? Como que eu sei que essa ansiedade ou isso que eu estou sentindo é patológico, né? É realmente uma doença e que precisa ser tratada. Normalmente a gente fala o quê? O momento ele está desencadeando isso. Não tem como a gente fugir muito dessa questão, né? Vivenciamos sempre essa incerteza, a insegurança com a saúde, com a economia, né? Com as questões sociais, educacionais, enfim. Nós estamos vivendo uma situação em que afeta todas as áreas da nossa vida. E isso nos traz medo, nos traz preocupação, né? Esse receio, a gente não sabe como vai ser. Então é lógico que existe aqui nesse momento que a gente está falando de pandemia ou de alguma outra situação que a pandemia traz, né, como consequência, isso já tem um fator que é desencadeante, vamos pensar assim. Mas em muitos casos, e principalmente quando a gente vai falar da síndrome do pânico, por exemplo, né, a crise de pânico que as pessoas dão, em muitos casos não tem um fator específico, não tem nada que aconteceu isso, por isso que ela ficou assim. Então o que a gente vê? O momento está, né, no momento tem favorecido esses sintomas de ansiedade. Mas a ansiedade patológica, a gente vai dizer, é quando ela realmente traz não só um prejuízo na nossa vida, né? Como eu falo, a gente não consegue concentrar, então o meu trabalho não está sendo tão produtivo como eu era. Se eu não estou dormindo direito, no outro dia eu também não estou muito produtivo porque eu estou cansada. Se eu estou com essa compulsão alimentar, provavelmente eu vou ter problemas de saúde por conta do excesso de alimentação. E aí eu tenho tontura, né? Eu não consigo, estou sempre muito cansada, apática, enfim. Então quando isso tudo traz prejuízo na nossa vida, né? Quando não tem nada muito específico, não aconteceu nada e eu tenho sentido isso, então isso também a gente fala que é um problema maior que precisa ser tratado. Quando a intensidade,
a frequência estar muito maior, né? Ou seja, eu estou sentindo assim sempre, né? Isso está me prejudicando já tem muito tempo, já tem 1 mês, já tem 2 meses. Então a gente precisa pensar nisso, nessa intensidade, nessa frequência e nesses prejuízos na nossa vida. Tá trazendo isso? Vamos procurar uma ajuda profissional. Se é o momento que está desencadeando isso, é o que a gente vai trabalhar algumas técnicas, algumas dicas para poder amenizar um pouco essa situação. Tem hora que vai dar certo, tem hora que a ansiedade ela tá lá no limite máximo e aí a gente não consegue nem, por exemplo, né, uma concentração para fazer uma meditação. Mesmo assim, o que é adequado, a gente começa a fazer meditação, porque a partir dessa meditação a gente começa realmente a trazer, né, para a nossa consciência, viver esse momento presente. Isso é extremamente importante, a gente pensar no momento presente. Como a ansiedade ela é sempre voltada para algo que ainda vai acontecer, né, para preocupações futuras, a gente buscar essa consciência do momento atual, presente que nós vivenciamos, é fundamental para o nosso bem-estar e para o controle dessa ansiedade. Sim, né? Lógico que tem medicamentos que em muitos casos é importante entrar com a medicação, é necessário, mas então a gente precisa isso, tá? A gente pensar na intensidade, no que isso tem trazido de prejuízos aí pra gente. Então eu falei de algumas características, não só as somáticas, né, mas as que vão trazer alterações cognitivas, como eu falei, a concentração, né, a produção dentro do nosso ou de estudo ou de trabalho, a inquietação, né, a pessoa relata muito uma inquietação, não só física, mas como mental. Esse excesso de pensamentos, né, o pensamento acelerado, acho que é Augusto Cury que usa esse termo, né, desse pensamento acelerado assim, e sempre com esse medo e essa preocupação e que sempre que algo vai dar errado, né? Tudo que acontece, a gente já acha que vai dar errado, que alguma coisa ruim vai acontecer, e lógico que alguns tipos de ansiedade elas vão trazer isso com muito mais frequência, que é o que a gente sabe do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? A síndrome do pânico. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho, diferenciar esses tipos de ansiedade, porque também em cada uma delas a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. Quando eu falo então da ansiedade, né, dessas características aí de inquietação, de pensamento catastrófico, de mal-estar físico, desse desconforto aí que a gente vai trazer, não só da inquietação, mas às vezes uma irritabilidade, a pessoa fica muito reativa, né? Sabe assim, aquela pessoa tolerância zero, qualquer coisa que você fala com ela já está explodindo, né? Sem paciência mesmo. Então, também é uma característica. Quando isso é constante, a gente fala constante, isso está muito frequente durante o nosso dia, a gente fala que é uma ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele que é muito... tá no nosso dia a dia, né? Tá o tempo todo nós estamos com algum desconforto desse aí. Mas o que a gente vê muito, principalmente nesse momento, que é a crise de pânico. A crise de pânico não tem essa, vamos pensar, essa frequência, essa constância, nem frequência, essa constância, mas ela é muito intensa, ela acontece de uma hora para outra. A gente fala que ela acontece de forma abrupta, do nada eu tô aqui, eu começo o mal-estar, e esse mal-estar, ele é muito intenso, a ponto das pessoas relatarem que estão infartando, que estão morrendo, que precisam ir para o hospital, que não vão dar conta, né? As pessoas relatam isso mesmo, eu não vou dar conta, eu estou morrendo, acham que estão saindo da realidade. E é isso que acontece quando a gente fala do pânico, porque ele é muito intenso, ele é muito mais rápido, é lógico, né? Ela pode durar às vezes 5 minutos só, pode durar 10, pode durar um pouco mais.
Mas quando a gente fala da intensidade, ela é muito forte. Então o desconforto, o medo que acontece também é muito mais forte. Por isso que a gente vai falar aí que é muito comum chegar, né, para atendimento médico em ambulatórios as pessoas que estão vivenciando, que estão passando por essa crise de pânico, porque acham realmente que estão morrendo. Nessas crises é extremamente importante a gente trabalhar algumas situações, porque sim, às vezes dura até horas, a gente trabalhar o quê? Eu gosto de dizer muito que o sentimento é muito ruim. E a tendência nossa, porque como é uma descarga de adrenalina, até o corpo voltar para esse estado normal, ele demora um pouco. Então, como a gente está tentando, né? Vamos pensar numa respiração, que é uma técnica que normalmente a gente orienta a fazer. Como a gente faz uma respiração e ela não funciona na hora, porque a gente precisa, né? O corpo precisa voltar para esse estado que a gente fala de equilíbrio, a tendência é vir, né? Como o pensamento catastrófico está muito presente, a tendência é o quê? Eu não estou melhorando, realmente eu estou morrendo, realmente eu estou infartando. Então, é a gente pensar que precisa desse tempo. É como que eu gosto de usar a analogia de uma onda, né? Quando a gente leva um caldo, a gente entra ali dentro, debaixo da onda e naquele primeiro momento a gente não consegue levantar. Então, assim, dá aquele desconforto, aquele mal-estar, mas depois a gente sabe que passa. Ou pensar que eu vou passar por esse momento, mas eu vou sair ali na frente. Então, trabalhar essa questão da gente confrontar os nossos pensamentos e buscar uma realidade. Como a tendência é a gente ficar nesse looping de desconforto, a gente esquece de pensar no momento. Então, é muito importante também, dentro das técnicas, a gente focar nesse ambiente que nós estamos, né? Por exemplo, se eu estou com uma crise de pânico aqui, eu olho para cá agora, eu estou aqui com uma mesa que tem 8 cadeiras, que é cor, né, bege, e eu tenho a minha varanda ali, que tem meu vaso. Começar a pensar nas coisas do ambiente, né? É uma coisa simples, mas é o quê? Porque me traz para a realidade e tira o meu foco do quê? Do mal-estar, do desconforto que está gerando esse medo todo. Então, assim, eu já estou começando em algumas técnicas, né? Mas eu quero falar só mais um pouquinho de alguns tipos de ansiedade que tem se apresentado nesse momento. Então, a gente falou da ansiedade generalizada, a crise de pânico, que tem acontecido muito. A gente tem também, como eu disse, né, tem acontecido muito o transtorno do estresse pós-traumático nessas pessoas que passaram por a situação de estarem internadas, do isolamento. Gente, ficar doente, né, entre a vida e a morte, sem ter contato com alguém da família. Vivenciar esse momento, as pessoas que, né, como te falo, que saíram, que venceram o processo grave da Covid, o relato também do desconforto emocional tem sido muito grande, né, do momento que vivenciou. Então, esse estresse pós-traumático, ele tem entrado dentro aí dos estudos das consequências da Covid. O transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o famoso TOC, ele já tem como característica essas compulsões, né, essas repetições e esses pensamentos catastróficos. Se eu não conferir a porta 3 vezes se ela está trancada, alguma coisa vai acontecer, né? Se eu não andar somente do lado direito da calçada, alguém da minha família vai morrer, né? Se eu não lavar a mão, eu vou ser contaminado. Então, isso isso é características do TOC. Com a pandemia, isso tem se intensificado. Por quê? Porque se eu já, sem esse risco, né, que a gente vivencia, eu já tinha todo esse desconforto, agora que eu tenho realmente que estar com as minhas mãos higienizadas, né? Que eu tenho que ter cuidado com o que eu vou pegar, com o que eu vou comer,
Isso então tem trazido assim problemas seríssimos, porque a compulsão está muito maior. O cuidado de lavar, de higienizar, triplicou. A gente vê pessoas com machucados, né, na mão, realmente sem dormir, realmente sem nenhum contato com o ambiente externo por conta desse momento. Então, assim, e só mais um exemplo, só mais uma característica também aí, mais um tipo de ansiedade que a gente vê muito, que é a fobia específica, né? O medo específico de alguma coisa. Normalmente é o quê? O medo de andar de avião, o medo de entrar no elevador, medo de algum animal específico, e não precisa ser um animal perigoso, peçonhento, né? Eu tenho uma sobrinha, que se ela estiver assistindo aí, né, ela tem fobia de pássaro, né? O quanto a gente gosta, vocês mesmos às vezes ouvem aqui meus pássaros cantando aqui, né, da rua, e como que é lindo, como que é bonito a gente ouvir, ver, né? E ela tem fobia de pássaro, não pode nem chegar perto. Então, assim, mas tratou, né? Tratou e tá bem e ótimo. Então, assim, é importante a gente pensar, são situações que realmente trazem um desconforto, trazem um mal-estar, mas que tem como a gente olhar para isso de uma forma diferente. O que eu falo? Olhar para isso de uma forma diferente. Primeira coisa, aceitar que existe uma situação que está acontecendo comigo que é desagradável, né? Aceitar que eu estou vivendo um processo, por exemplo, de medo e que está me trazendo consequências ruins. Então, assim, por que eu falei com vocês de alguns tipos, né? E a gente tem outros. Nós temos a fobia social, aquele excesso, às vezes, de timidez, a pessoa tem dificuldade de falar em público, de lidar com o outro, enfim, várias coisas. É só para a gente conseguir identificar um pouquinho, né, alguns tipos, para que a gente possa agora falar em algumas técnicas, em algumas sugestões. Tá? Tem coisas que vão funcionar para um, tem coisas que vão funcionar para outro, ok. Tem coisas que eu posso ajudar o outro a fazer, alguém que está tendo uma crise perto de mim, né? Ainda antes da pandemia, eu num prédio comercial subindo no elevador, o elevador parou, o elevador estava bem cheio, acho que eram umas 6 ou 8 pessoas com a capacidade, acho que estava na época a capacidade máxima. E uma pessoa entrou em crise de pânico dentro do elevador e lotado assim, sem a gente conseguir mexer. Eu estava com o material na minha mão, com os cadernos, e aí eu só pedi a pessoa do lado para segurar e fiz uma técnica de respiração com ela na hora. E como que foi aliviante, porque ela já estava quase desmaiando por conta daqueles poucos minutos, né, que o elevador parou. Então, assim, quando a gente consegue entender o que está acontecendo e a gente consegue trabalhar, é bom porque eu não só posso trabalhar em si, mas eu posso ajudar o outro, sabe? Então, vamos lá, algumas dicas. Eu sempre falo aqui também, né, gente, a meditação e a terapia, sabe que isso aí já é base, já é algo que funciona e que traz muito efeito, mas eu quero ir além disso. A atividade física também a gente tem falado, na live que eu falei sobre o estresse, a gente falou da importância, né, comprovado cientificamente, que a atividade física é fundamental para o nosso bem-estar, não só físico, né, mas o emocional, para esse equilíbrio aí que a gente vem buscando, principalmente nesse momento. Sabemos que ainda não muitas pessoas, é lógico, que voltaram, né, para atividade física, para academia, mas a gente tem como, né, fazer isso dentro de casa, fazer uma atividade física num lugar que seja mais seguro, pensar em quê? Em coisas que a gente pode fazer nesse momento, né, ainda com as restrições, e precisamos continuar com essas restrições, né? Não é para relaxar. A hora que eu falo de fazer alguma coisa assim, não é para sair desse relaxamento que eu acho que a gente ainda precisa, mas são coisas que a gente pode fazer dentro de casa, né? Não precisa nem de ter equipamento para fazer atividade física em casa. Inclusive tem muitos
né? Muitas aulas, muitos sites aí que tem as aulas, enfim. Mas isso aí também é algo que vocês sabem e que, né, eu sei que muitos já vêm buscando. Vamos pensar em outras coisas então. A meditação também, eu acredito que muitos aqui já façam, a gente mesmo, né? Tem a meditação aqui das 6 da manhã, das 8 da noite. Fora isso, pode fazer em outros horários. Mas o que nós podemos fazer enquanto, né, pessoa assim, individual? A gente já tem uma técnica que chama relaxamento progressivo Jacobson. É um relaxamento que a gente pode ir guiando, né? Nós vamos nos guiando e começamos normalmente da cabeça para a ponta dos pés. Então, deitados ou sentados num lugar que seja confortável, que a gente possa estar conosco assim, lugar mais tranquilo, né? Quem gosta, eu ponho uma música né, de relaxamento e a gente trabalhar as partes do corpo, de tensionar e soltar, né? Então, quando a gente fala desse relaxamento progressivo, a gente fala, vamos começar pela cabeça, tensiona, sente o couro cabeludo, tensiona e solta, e nós vamos seguindo pros músculos ao redor do rosto, tensiona a boca, pescoço, ombro, braços, abdômen, perna, panturrilha, até chegar na ponta dos pés. Então, nós vamos nos guiando, pensando em cada parte do nosso corpo, onde está tensa, onde está rígida, tensiona e solta. É um exercício simples que ele traz tanto bem-estar que as pessoas com dificuldade para dormir podem utilizar isso à noite, antes de dormir, deitado já na sua cama, né? A gente fala muito a questão da insônia, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas como a insônia é uma característica muito presente das pessoas ansiosas, a gente tem técnicas que funcionam muito bem, né? Dentro daquela que a gente fala higiene do sono, essa preparação do sono. E esse relaxamento progressivo, ele é uma ótima técnica para a gente poder trabalhar esse não só a questão ampla da ansiedade, mas também o sono especificamente, tá bom? Uma outra forma de se trabalhar a respiração diafragmática. Eu acho que eu já falei aqui também, mas eu vou falar de uma forma breve. O que é essa respiração diafragmática? Como eu disse, quando nós estamos ansiosos, preocupados, com medo, a nossa tendência é puxar o ar aqui. Então a gente enche, na verdade, o ápice do pulmão e não é o adequado. A gente precisa encher a base do pulmão para que ele possa ser todo preenchido e todo esvaziado. Então, a respiração diafragmática, a gente começa mais expirando, ou seja, colocando o ar para fora, sempre de forma lenta, porque se eu faço isso depressa, vai a pessoa, eu fiquei tonto, comecei a fazer respiração, me deu tontura, né? Não, é porque é tudo muito lento. Então, a gente põe o ar para fora e aí a gente puxa o ar pelo nariz, enchendo a base do pulmão, que a gente fala lá do diafragma, que a gente fala, por isso chama essa respiração diafragmática. Eu preciso sentir a minha barriga estufar. E aí eu sei que eu enchi todo o meu pulmão. E quando eu enchi o pulmão, eu respiro, né? Eu posso fazer uma respiração até 3, contar até 3. Quem sente desconforto só puxa e solta. Esse soltar o ar, que é expirar, que é colocar o ar para fora, é que ele tem que ser mais longo do que um inspirar. Porque é no expirar que eu ponho para fora o gás carbônico, que se ficar dentro nos faz mal. Uma outra coisa assim que funciona muito, 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 que eu quero que depois que vocês me dão um feedback, é que a gente fala da repetição de estímulos. O que é essa repetição de estímulos? Nós, enquanto corpo, enquanto ser humano, fomos acostumados, enquanto bebês, enquanto crianças, a ter esses movimentos repetidos que são estimulantes ou que são calmantes. Lá no útero materno, o bebê já tinha esse movimento ritmado. Quando nascemos, né, o que a gente faz quando um bebê está chorando? Põe no colo e faz o quê? Um balancinho no braço, não é? Por que as pessoas, eu fico pensando, não tem estudo disso, mas como a gente sabe que essa
essas repetições do nosso corpo, elas funcionam muito bem. Eu fico pensando nos antigos, né? Nas pessoas mais velhas que tinham essa característica de uma cadeira de balanço em casa. Eu me lembro muito da minha avó, que eu chegava à tardinha depois da aula, que eu ia na casa dela, sempre tinha um lanchinho, né? E a gente passava lá para fazer um lanche, comer um bolo quentinho, um mingauzinho de milho verde. E ela, depois que ela já tinha feito isso tudo, o que que ela fazia? Ela estava sempre sentada na cadeirinha de balanço dela, balançando, né? Então a gente fala assim, as pessoas idosas as pessoas antigamente não apresentavam tanto isso. Não sei se é por conta disso, mas que isso é um benefício. Tá travando, gente? Não, né? Bom, não sei se aquilo era, mas o que pra gente, a gente trabalhar enquanto ansiedade, esses movimentos repetidos, né, essa repetição de estímulos é muito importante, ajuda muito na ansiedade. Ou seja, quem tem uma rede em casa, quem tem uma cadeira de balanço, né, a gente tocar partes do corpo, a gente fala bater, né, com a ponta dos dedos na mão, aqui debaixo do nariz, aqui no queixo, e isso também traz essa sensação, ou seja, eu preciso ter algo ali ritmado, repetitivo, que vai me trazer nesse conforto, porque é isso que nós desenvolvemos ao longo da nossa infância, né? A criança, ela tinha esse bem-estar, né? Assim que a gente fazia, a gente acolhe a criança, a gente balança ela no braço, não é? Às vezes tem pessoas que vão sair para andar de carro com a criança, com o bebê, para poder dormir. Então são esses estímulos repetidos, uma música ritmada, que isso tudo nos traz bem-estar, tá? Então fica essa dica. Dentro da hipnose, né, que é uma área que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar e que eu acho que traz um resultado muito bom, a gente tem as técnicas, uma técnica, por exemplo, do lugar seguro, né, que é uma técnica que a gente consegue trabalhar para que a pessoa sinta um lugar, né, que ela imagine, não precisa ser um lugar real, mas um lugar que ela possa imaginar, um lugar seguro, um lugar tranquilo, um lugar de bem-estar para ela, para que quando ela estiver nesse momento de ansiedade, de desconforto, de pânico, ela também possa entrar ali e, né, se sentir naquele lugar e trazer esse bem-estar. A meditação, né, a gente já falou que é fundamental, a psicoterapia, a medicação, em alguns casos, é necessário, né, entrar com a medicação, ou seja, e pensar nesse momento presente. E nada mais pensar nesse momento presente que eu falo que é o nosso autoconhecimento também. Nós conseguimos nos perceber, entender como funcionamos, não é? Entender as coisas que nos trazem bem-estar, que nos trazem mal-estar. E além de tudo, ou acima de tudo isso, pensar que isso vai passar, não é? Isso também passa. Por quê? Porque se a gente entra nessa situação de medo, né, de insegurança, de momentos, e que mais ainda, né, gente, a gente vê muito que as pessoas estão tão ligados nas notícias. É lógico que nós não vamos ficar alienados, a gente precisa entender o que está acontecendo no país e no mundo, mas a gente também não precisa estar o tempo todo ouvindo notícias ruins, catastróficas, que vão trazendo esse mal-estar para a gente. Então, assim, que a gente pode fazer para o nosso bem-estar, né? Se é uma caminhada que me faz bem, ok, que eu vou fazer uma caminhada, né? Se é deitar na rede, alguém escreveu, né? Deitar na rede, balançar um pouquinho, que eu vá, né? Deitar na rede, balançar um pouquinho. Se é ouvir uma música, se é uma outra atividade física, se é assistir uma série, é o quê? É buscar algo que nos faça bem, que nos distraia também, né? Também é importante pensar nisso, nesse momento de lazer, de distração. E lógico que a gente ocupar a nossa cabeça com o que é também saudável. Porque a ociosidade, ela tem o ponto positivo, mas a gente fica muito ocioso, às vezes,
nesse momento o pensamento ruim, esses pensamentos catastróficos tomam conta de nós, né? Então pensar nesse momento presente. Enfim, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. Como eu disse, algumas vão funcionar melhor, outras vão funcionar pior. O que é mais importante? Não fique, né? Não se permita vivenciar isso por muito tempo. Está trazendo desconforto, busque recursos para você. Se você não der conta desse recurso sozinho, busque uma ajuda profissional, mas não deixe, né, isso persistir, porque quanto antes a gente cuidar, quanto antes a gente olhar para os nossos sintomas, para o nosso desconforto e cuidar, melhor, né? Mais chance da gente sair mais rápido dessa situação. A ansiedade, ela traz como comorbidade a depressão, né? Ela traz, assim, a ansiedade generalizada, ela pode trazer também as crises de pânico. Então vamos cuidar disso, vamos ter esse olhar cuidadoso conosco, né? E aceitar que isso está acontecendo. A primeira coisa, não negar, né? Eu estou me sentindo desconfortável, eu estou com pensamento ruim, a minha cabeça está ruim, eu estou agitada, eu estou inquieta. Entender o que está acontecendo, aceitar que isso está acontecendo. A partir dessa aceitação, eu começar a buscar esses recursos para melhorar, tá? É possível. Tudo que eu falo aqui não é algo que é difícil de fazer. É lógico que, como eu disse, a intensidade, a frequência, o prejuízo, se está muito grande, é lógico que aí nós vamos procurar, né, ajuda profissional. Tem hora que precisa da ajuda profissional, mas tem muitas coisas que a gente dá conta. Então, avalie isso, tá? O que está acontecendo com você, o que isso está desencadeando, se o prejuízo é grande, se eu posso fazer essas técnicas. É lógico que tem outras técnicas, outras coisas, tem coisas que são trabalhadas dentro do processo psicoterapêutico, né? Um profissional vai poder avaliar, por exemplo, se isso está realmente, esse adoecimento, eu preciso entrar com medicação ou não. Isso tudo precisa ser olhado. Mas o que é mais importante, olhe para você sem essa crítica, sem culpa, sem julgamento. Pense que é uma situação que está vivenciando, você não nasceu assim e que isso vai passar, né? É o mais importante a gente pensar que isso vai passar. Tudo bem, pessoal? Não consegui acompanhar muito, né, a legenda aqui, mas eu acho que, não sei se ficou perguntas, mas como eu sempre digo, estou à disposição, se quiserem mandar mensagem, né, no meu Instagram, pessoal, sempre que possível. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas é isso. Mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, a participação. É sempre uma alegria estar aqui. Como eu disse na semana passada, quem acompanhou, a partir agora de março, os nossos encontros serão mensais. Vamos continuar, né, com essa prática do autoconhecimento, mas vamos nos encontrar mensalmente, toda primeira quarta do mês. Então, em abril, eu estarei aqui de novo com vocês, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo para vocês, boa noite, um bom descanso e até o mês que vem.